Inclusive, a nossa ideia é pegar esse programa e depois transmitir para muita gente. Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Paulo Cunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem um selo de qualidade. Não vamos nem dar bola para eles. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos ao vivo, direto do estúdio da rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também pela AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone do estúdio aqui da Rádio Trianon, 3289-3580. Nesta edição de Gente que Fala, Dr. Antônio Tutílio. Prazer tê-lo aqui, Dr. Tutílio. Prazer é sempre nosso nesse programa tão democrático e sempre com liberdade de expressão total. O senhor é economista e atualmente presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Perfeitamente, corretamente. Também conosco, doutora Rosângela Torresan. Prazer tê-la aqui, doutora Rosângela. Eu preciso que a senhora fale bem próximo, senão... Sim, obrigada pela oportunidade e prazer estar aqui com vocês todos. A senhora é vice-diretora do movimento Voto Consciente, correto? Isso. E também o empresário, doutor Elísio Peixoto. Doutor Elísio, prazer tê-lo aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre educação política, né, no movimento Voto Consciente. O senhor também é dirigente do movimento Voto Consciente São Paulo, São Caetano do Sul? Perfeitamente. É isso? Por que São Caetano do Sul? Porque é um comitê do movimento Voto Consciente. O Voto Consciente tem várias representatividades em todo o Brasil e em São Caetano do Sul nós temos um comitê e compartilhamos todos os trabalhos de educação política do Voto Consciente. Doutora Rosângela, doutor Elísio, doutor Tutílio, aproveitando já que estamos aqui, movimento do voto consciente. O que é voto consciente que vocês defendem? O que é? Não, Essa é uma questão sempre bem colocada, né, Elise? O que é votar consciente, né? Eu acredito que, para simplificar e penso que para ajudar também, voto consciente é o voto com informação, que você faz porque você fez uma análise dos candidatos, você pensou na função, se tem competência para aquilo que está se propondo, né? Se tem coerência às promessas colocadas, se diz de onde vai vir o dinheiro, né? Então, assim, voto consciente é um voto com informação, que você vai fazer uma escolha séria, né? Pensando, nós temos aí eleições municipais, então a gente tem certeza que o cidadão também pode ajudar nesse processo da escolha dos novos dirigentes públicos, né? Que serão nossos representantes também. Doutor Elísio, a tua análise sobre esse voto consciente, eu acho muito interessante porque é um termo que é repetidas vezes utilizado, mas eu me pergunto até que ponto se tem consciência de que o voto é consciente. Eu compartilho, Zé Copinha, com o raciocínio da Rosângela. E votar consciente é votar com sabedoria, onde o cidadão, o eleitor, de forma consciente, ele vota estudando previamente os candidatos. Esse final de semana nós gravamos um pequeno vídeo de 20 segundos e publicamos, onde nós falamos o seguinte: existem duas formas de você votar de forma consciente. Primeiro, nós temos que conhecer os candidatos. E o candidato é uma via de duas mãos. O eleitor tem que ser também consciente, né? É uma via de duas mãos, um bom candidato e um bom eleitor. Os dois devem se entender, se aproximar. O que é votar consciente? Analisar
com a sociedade, o seu partido político, o que ele está prometendo? Essas propostas, elas são execuíveis com o cargo que ele almeja? Um candidato a vereador, por exemplo, Tutílio, ele não pode prometer que vai gerar vários empregos ou criar, por exemplo, uma secretaria de esporte. Isso é incumbência de um chefe de poder executivo. Então, votar consciente é você saber que aquele candidato está fazendo propostas e representa promessas de campanha eleitoral sérias, condizentes, execuíveis. É saber o que está fazendo. E acho que o cidadão precisa ele precisa entender que ele muda na eleição o poder executivo e legislativo de uma vez só, né? Quer dizer, esse novo grupo, esse novo gestor público, né, vai mudar e dirigir e redirecionar toda a política pública do município. Então, são cargos e funções extremamente importantes, né? Que geram uma repercussão para os próximos pleitos. Exato. De deputado, presidente da República. Olha, Zacopé, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento, hoje começamos o debate para eleições municipais. E hoje a população, na verdade, tem sido enganada. Essa é a grande verdade. Porque quando se fala aqui, voto consciente, é verificar o candidato que tem um mínimo de competência. Não adianta colocar o meu jogador de futebol, não adianta colocar o meu artista predileto, não adianta colocar um palhaço lá dentro, porque não é isso que vai resolver o nosso problema. Eu acho que nós temos que verificar se ele tem ou não tem competência. Será que ele tem uma ficha suja? Será que ele tem processo nas costas e que aí a gente não sabe e vai votar nesse candidato? Será que ele já apresentou alguma coisa, alguma proposta que possa ser discutida e avaliada? Então, isso tudo, hoje nós temos uma internet, hoje temos o voto consciente, Exato. em que a gente Tem pode informação, pesquisar e verificar se ele tem essa ficha suja ou não, se ele tem processo nas costas ou não, e não votar. Quantas e quantas vezes já aconteceu, Zé Copé, de o camarada ser julgado, ser condenado e depois voltar a se candidatar e o povo vota novamente, e nós não podemos fazer isso. Mas, Tutílio, Rosângela, Elísio, eu sou eleitor. Onde eu tenho essa informação? Porque as pessoas me procuram com insistência. Essa época, hoje acho que nem pode mais santinho, né? Mas essa época tem uma procura enorme do eleitor. Eu sou eleitor. Onde eu tenho essa informação? Então, hoje na internet tem muita informação. Antes os santinhos eu acho que se você entrar no voto consciente, por exemplo, você vai verificar uma série de informações que fazem com que o eleitor possa se orientar. E os sites, né, que ele pode buscar essas informações, né, o próprio TSE. Para todo mundo que tem acesso à internet. Olha, o que a gente tem percebido, assim, você tem que pensar em grupos, né? Por exemplo, o eleitor jovem, que é a primeira vez que vai votar com 16 anos, ele pode fazer essa discussão na sua escola, com seus professores, com seus amigos, com grupos de amigos. A senhora está dizendo que tem que haver uma educação. Tem que se buscar essa educação política. E acho que é uma atitude do cidadão ir em busca dessa informação. Do outro lado, tem que oferecer essa educação. Exato. Mas melhorou muito essa questão do acesso das redes sociais, né? O processo eleitoral, ele encurtou de 90 dias para 45 dias, mas em compensação houve uma margem, houve uma brecha em que os pré-candidatos eles passaram a promover suas ideias, suas biografias, muito antes do prazo oficial de campanha. Então, a Justiça Eleitoral reduziu o prazo de campanha de 90 para 45 dias, mas, ao mesmo tempo, ela deu margem, Tutílio, dos pré-candidatos demonstrarem na internet amplamente, inclusive, suas propostas. Vou só aproveitar, a doutora Karina Kufa, prazer tê-la aqui. Prazer comigo. A senhora é presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral. Então, o nosso assunto é voto consciente, que nós estamos, neste momento aqui,
debatendo, né, tentando... Como fazer um voto consciente, né? Exato, exato. Como esclarecer o eleitor. Acho que esse é o que nós pretendemos, não é? E voto consciente. Eu pedi já para eles a definição do que é voto consciente. Eu sou eleitor, não sei nada. Voto consciente é um voto responsável, né? O eleitor, ele tem que saber que votar não é uma obrigação, é um direito. É um direito de exercer a democracia, de ter a possibilidade de escolher seus governantes e saber que aquela escolha é muito importante, porque dela vai decorrer tudo o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Então, aquele problema do dia a dia, o problema de buracos na rua, problema com investimento na educação, na saúde, tudo isso vai depender desse voto eleito. Consciente. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o eleitor ele tem que ter consciência que é uma responsabilidade grande, que ele deve exercer e pensar nisso como um direito, não um dever. A senhora é presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral. Isso. O doutor Elísio se referiu há instantes sobre o início de campanha, começa nesta semana, debates já se apresentam. Essas novas regras, eu posso dizer que são novas regras ou apenas uns remendos? São mais uns remendos, né? Como toda eleição, todo ano a gente tem uma reforma, que é, na verdade, um remendo eleitoral, não é uma reforma eleitoral. Remendo. Exatamente. A gente precisa mesmo discutir a importância de uma efetiva reforma eleitoral. Semana passada eu tive um grato convite para participar de uma associação que está sendo criada agora pelos advogados dos partidos políticos. Eles querem trabalhar num texto de reforma eleitoral e aí abordar tudo. E a ideia de envolver advogados de partidos é porque os partidos que trabalham no sistema eleitoral, eles que estão dentro da eleição, e não necessariamente, mesmo estando alguns fora, não tendo representação na Câmara dos Deputados, eles conhecem mais o sistema do que aqueles, muitos que são eleitos. Até porque a gente tem este é o problema. Eles conhecem mais o sistema. Então a senhora participa de um grupo que discute propostas de reformas eleitorais e entrega a quem pode ser penalizado com uma reforma. O deputado que vai votar para autorizar esta reforma eleitoral falou, opa, se eu mexer nesse item aqui, eu corro risco. Por isso que são os advogados, não são os políticos diretamente. Não, mas eles não, os advogados não decidem. Não decidem. A gente vai apresentar uma proposta, né? Como o Movimento Combate à Corrupção fez, outros movimentos fazem, a gente vai pensar numa proposta de reforma política. E por que a gente pensa nos partidos? Porque o partido, ele participa do processo eleitoral. Então, ele conhece muito mais do que um deputado que foi eleito por um puxador de voto. Fizemos um levantamento e apenas 38%, 38%? Agora eu não lembro o percentual exato. É um percentual assim, mínimo de 0,68% dos deputados que estão na Câmara dos Deputados foram eleitos com votos próprios. O restante foi tudo eleito com voto puxado. Então, exatamente. Mas é uma eleição proporcional. Sim. Então, se eu for candidato, eu não quero mexer nisso. Por isso que a gente vai ter que trabalhando isso por fora e não deixar na mão dos deputados. Eu acho, na verdade, eu acho o seguinte. Eu acho que tem que esclarecer. Eu não acredito que os políticos que estão hoje, na verdade, eu acho que os nossos políticos em todas as áreas estão apodrecidos, tá? Na verdade, o sistema é podre e, na verdade, eu não acredito que eles possam mudar porque vão se prejudicar. Então, eu acho que vai depender muito da participação popular. Vai depender muito daquilo das entidades, das organizações. A Confederação Nacional de Servidores Públicos, junto com o voto consciente, sim, com certeza, tem feito um trabalho para orientar a população. Eu acho que a população está sendo muito enganada, que já falamos aqui, porque às vezes
eu ofereço uma coisinha aqui, eu ofereço um Bolsa Família, eu ofereço alguma coisa nesse sentido, e o povo acaba... Uma cesta básica. Uma cesta básica. Qualquer coisa que eu ofereço para o eleitor, ele acaba votando naquele partido, naquele candidato. Eu já não acredito mais em partidos, porque os partidos também estão destruídos. Na verdade, essa é a verdade que hoje tem no país. Antônio, é bastante sério isso. Eu acho que o movimento dos advogados se organizarem, o nosso movimento de combate à corrupção eleitoral, de nos organizarmos e também colocarmos, para mim, assim, é uma esperança. Por quê? Porque estamos todos desacreditados. Sim. Vamos ser bem honestos. Eu imagino que nem um bom candidato esteja feliz com a situação que está. Porque, olha, Antônio, cada vez mais nós estamos nos organizando para cobrar. Sim, então, assim, cobrar. E a corrupção é tão grande, a distorção, né, como um indivíduo se candidata e como ele se elege. Vamos combinar, gente. Ninguém aqui é ingênuo de achar que uma eleição se ganha pela cor dos olhos. Hoje não é. É por dinheiro gasto numa campanha. Mas agora, Rosângela, é poder econômico. Um fato novo então isso distorce. Que vai mexer com um sistema, o Zancopé, que é a questão da ausência do investimento privado de campanha. Agora nós não temos mais o investimento de empresas em campanhas eleitorais, né, doutora Karina? Eu venho a discordar, porque eu acho que essa foi uma maior falha da reforma eleitoral, porque a partir do momento que você tira a empresa, ela não sai. Na verdade, você aumenta o caixa 2. Isso que eu vejo acontecendo, eu falo que eu sou advogada eleitoral, então eu vejo os bastidores, trabalho com isso. Então, o que a gente tem visto é isso. Tirou formalmente a empresa do financiamento de campanha, mas ela vai entrar informalmente. E aí quem se beneficia são as igrejas, o PCC e os sindicatos, que têm relações de pessoas físicas que podem fazer doações até 10% do limite da declaração de isento, né, para não ter ainda uma certa tranquilidade. Eles fariam essas doações através de CPFs de pessoas que efetivamente não doaram nada, mas entrariam essas doações através de CPFs. O que eu entendo, eu acho que deveria liberar a doação das empresas, mas não com um percentual de 2% do total do valor auferido no ano anterior. Eu acho que tinha que ter um patamar fixo, um valor fixo. Cada empresa pode doar X reais. E aí sim, depois das eleições, o Ministério Público fazer um trabalho de falar assim, tá, a empresa A doou X reais para o candidato B. Esse candidato foi eleito e agora quem ganhou a licitação para determinado trabalho? Fazer um cruzamento. Seria a mesma coisa, você dá um limite e ela também ter o outro subterfúgio? Mas aí a gente tem transparência. Mas, a gente está esquecendo a transparência. A gente vai deixar de uma... Eu sei que vocês discordam da minha opinião, mas eu sou muito contra isso. Completar o raciocínio que eu iniciei. Por que eu citei a questão que nós teremos mudanças a partir desse pleito eleitoral? Para o bem e para o mal, né? Nós só vamos saber os reflexos desse processo após as eleições. Nós não temos ainda como imaginar qual vai ser o resultado dessas campanhas franciscanas. O que eu quis dizer, doutora Karina, que da importância de afastar as empresas do sistema político partidário, porque hoje nós temos em Brasília, no Congresso Nacional, bancada de tudo, bancada de bancos, a bancada empresarial, do setor de mineração, de construtora, só não temos bancada cidadã. Nós temos representatividade, igrejas, né? Nós temos representatividade onde manda, como o Zuckerberg muito bem colocou, que não seria através de uma proposta de advogados que o sistema político eleitoral seria partidário, sofrerá alterações. Suprapartidário. Ele será alterado aonde? Quem vai decidir? Vai ser no Congresso, vai ser no Senado, vai ser na Câmara dos Deputados. Nós temos que renovar o Congresso Nacional. Renovar como? Primeiro, afastando, impedindo essas bancadas que hoje comandam o sistema político partidário do Brasil. Mas, doutor Elísio, a Justiça não consegue tirar o ex-presidente? Eu acho o seguinte, nós teremos... Ex-presidente do Congresso, por favor. Sim, isso é um sistema legal. Aí nós já temos que discutir o processo disciplinar, né, eu tem que ser alterado. Vou acrescentar um outro detalhe. A lei da ficha limpa foi aprovada com rojões e tudo mais. Funcionou?
Sim, funcionou e agora tanto funcionou que já estão querendo até mudá-la de novo, e né? tá tendo problema agora Agora que seríssimo. a mudança dessa Vai ficha limpa. prejudicar. Eu acho que a ficha limpa foi ótima, porque o povo participou, 2 milhões de assinaturas Sim. ou mais. 600 E, mil na ações, verdade, Mas aí o povo vê aqueles políticos lá empossados. Mas agora querem mudando para o vereador decidir. Como? Quer dizer, isso Na é um verdade, não há absurdo. uma mudança. Eu acho que houve uma deficiência da lei da ficha limpa, por quê? A Constituição prevê que quem é competente para julgar as contas de prefeito é a Câmara dos Vereadores. Então, a gente deveria mudar, a princípio, a Constituição. O que eu vejo que a lei da ficha limpa poderia ter criado para obstaculizar, e aí eu concordo, por exemplo, um prefeito às vezes tem um orçamento pequeno, então as contas dele podem ser aprovadas, né, porque é mais fácil de administrar um orçamento pequeno, e aí ele faz um convênio com a União e recebe milhões de reais. E aí quem analisa essa despesa é o Tribunal de Contas da União. Como é o Tribunal de Contas da União, é verba federal, não vai para a Câmara julgar. Então fica sem ninguém julgar. Então fica uma despesa no ar. O que eu acho? Deveria ter uma linha na lei da ficha limpa. O dinheiro vem para o município e o município não sabe onde aquele dinheiro foi parar. Eu acho que deveria ter uma linha na lei da ficha limpa, das verbas federais. contrário do que foi feito, porque fala assim, aplicável a todos os ordenadores de despesa, disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição. Né? No lugar de tentar forçar a barra para falar que a Constituição prevê uma coisa quando prevê outra, deveria criar uma linha assim. São inelegíveis para qualquer cargo aqueles que tiverem despesas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, em relação ao convênio. Tem sempre as suas vírgulas, as suas armadilhas. Mas ela não pode ser inconstitucional, né? Mas lá fala, então, a senhora falou, são inelegíveis. Mas lá fala em hipótese de inelegibilidade. O Supremo manteve uma decisão que sempre foi dele. O Supremo já é de propósito. Fez com que a Constituição fosse aplicada. Porém, eu acho que poderia-se ter um debate para alterar essa, não só alterar a Constituição. Altera a Constituição se for necessário, mas não simplesmente dizer, olha, passa para o município. Mas não a lei da ficha limpa para trazer uma coisa inconstitucional. Mas por que não se discutiu isso na ocasião da aprovação da ficha? A lei pode ser melhorada. Esse é o problema. E ela pode evoluir. Eu acho que uma lei pode evoluir. Aliás, é o que nós queremos. O que nós queremos é vereadores fiscalizadores do Executivo. Existe? Aonde? Então, assim, não dá para esperar que vereador que vive em conchavos e fazendo acordos com o Executivo, ele fiscalize o próprio Executivo. Concordo que isso é o mundo da fantasia. Nós temos então, assim, não dá para mexer nesse ponto agora. Rosângela, o que nós mais defendemos no nosso movimento como organização da sociedade civil de interesse público. Aí onde entra, por exemplo, a confederação, onde entra a associação de advogados, onde entra a imprensa, jornalistas investigativos, o controle social, essa questão de formação de caixa 2, doutora Karina, eu entendo o seguinte, existe lei para fiscalizar isso e para punir. É um outro crime que nós estamos falando. São consequências de lacunas na jurisprudência de oportunistas por organizações criminosas das mais diversas. E aquele que o senhor disse que só depois da eleição que nós poderemos saber o que aconteceu. Agora não dá para saber. Agora, ou queremos balanços perfeitos, porque como a gente acaba com a transparência, maquia aquilo, não houve doação de empresa, aí fica tudo bonito. Agora, e parece que correu bem. Eu tenho um amigo. Porque correu tudo por baixo dos panos. Mas quando houve a doação de empresa, a empresa depois se locupleta violentamente. Hoje a gente só tem a Lava Jato, graças ao financiamento. Por que é que uma empresa quer financiar um deputado? Eu sou empresária. Por quê? É para obter negócios no governo. Para obter negócios. Claro. Então, assim, vamos, a lei não está boa. Os negócios são necessários. Exato. Não pode obter vantagem. Exatamente. Claro, defender uma bandeira, eu acho que é Você defender a bandeira do teu setor. O que não pode haver troca. Agora, você querer vantagens. Tanto é que o lobby nos países desenvolvidos é regulamentado, aqui no Brasil não. Sim, não é problema. É que a obra que vale 10 depois passa a cobrar 20 ou 30. Não, esse é o problema. É que a licitação é ganha por um X. Sim. E depois os aditivos transformam isso em Aí nós e agora sem financiamento da empresa, a gente não vai saber onde teve o direcionamento.
Não, o que eu Esse é o queria problema. colocar... Olha, eu acho Nós que estamos depois da quem eleição tem já. que Nós temos que é o financiar, voto consciente. quem tem que Nosso financiar assunto um é o voto candidato, consciente. quem tem que votar no candidato e eleger é o cidadão. Então, assim, eu concordo com a base da lei, com o princípio da lei, que é o cidadão que tem que se responsabilizar por uma campanha eleitoral, ele que tem que doar, ele que tem que eleger, ele tem que ir atrás e até ter a sua bancada, seu lobby, defender suas ideias. Agora, gente, vamos combinar. Tá faltando ética, porque não vamos atrás da vírgula da lei. Vamos atrás de ser ético, de ser honesto, de trabalhar pela transparência. Não importa a lei, porque a lei não dá conta. Ela não dá conta. Nós moramos vivemos num país legalista. Sim, né? A lei é legalista, mas nem O processo sempre. eleitoral é judicializado. Mas o que é moral não é ético, nem sempre Rosângela, o que é moral quando não a é gente ético. fala E de quando a lei... gente fala de moralidade, é um pouco subjetivo, porque às vezes o que é moral pra mim não é pra senhora. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de lei, né? Que a moral... Mas mais do que isso, a gente Lei precisa perfeita. da A lei pra falar o que é moral. vontade O que a Rosângela política para falou, fazer a coisa correta. Eu entendo que o nosso esforço de outurno, o Tutílio, no voto consciente, é educação política. Sim. Então, o que a Rosângela está falando, Sim, sim. é traduzido, não basta bons candidatos, é importante bons eleitores. Sim. Um complementa o outro. Exato. Então, é um grande desafio. O eleitor, eu tenho também críticas a fazer no sentido do eleitor. Votar consciente não é votar em troca de vantagem nem de benefício, como nós presenciamos em todo o processo eleitoral. Aí, doutora Karina, depois do pleito, Zancopé, quando é eleito aquele parlamentar, aquele chefe do executivo, Tutílio, o eleitor fala, a gestão pública não está boa, os vereadores não me representam. Mas ele trocou o voto por uma vantagem, por um benefício. Exato. E depois ele vem criticar o quê? Então, nós temos que cobrar também que não basta termos bons candidatos, temos que ter bons eleitores. Agora, Lísio, me perdoe, na verdade, acho que nós temos, principalmente confederação, voto consciente, mesmo os advogados, nós temos a obrigação, porque eu não acredito que com tudo isso que nós estamos colocando aqui, o povo tenha informações suficientes para poder decidir. Eu não acredito por enquanto. Também não acredito. Mas hoje nós temos que iniciar um trabalho Renovação. muito forte. E nós, Confederação Voto Nós Consciente, somos Temos responsáveis. trabalhado mostrando nisso, a né? sementinha, começando a mostrar para a população o que Mas acontece nós na temos que tocar política. na ferida, Tutílio. Exatamente. Temos que tocar na ferida. O eleitor precisa entender da importância, do valor do voto. E eu quero E em colocar, busca da informação. eu quero colocar agora, não só orientando nessa época de eleição, mas posteriormente, porque é um trabalho longo, mostrando para a população quando existe um orçamento, esse orçamento é aprovado, tem metas, tem decisões e depois o povo não sabe o que acontece. E nós temos obrigação de dizer, olha, aquela meta na educação, na saúde, na segurança, que era X, não foi aprovada, não foi feita, ou foi feita 10%, ou foi feita 5%. O povo tem que saber. E nós temos obrigação de informar a população que não consegue se informar. Não consegue. Por enquanto, não. Preciso ir para o enquanto, intervalo não. e faço questão de anunciar já que o Gente que Fala inicia uma parceria com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, com o movimento Voto Consciente a partir de hoje, para que vocês estejam presentes no Gente que Fala com muita frequência, para que a gente possa debater Continuar este esse assunto debate. do Ó, voto maravilha, consciente. Elísio. Vamos para o Parabéns. intervalo, Excelente, retornaremos excelente. em instantes. Não, é muito difícil, Karina, para nós. Depois, coordenadora. Eu tenho um amigo que diz assim, todas as leis que estão aí, Ele cutuca e a gente possível vai. não ser corrupta. Não fale. Se a pessoa é corrupta, ela é por opção. Agora é a Você Rádio entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que a gente fica numa batalha. Vamos melhorar a lei. Concordo, mas a gente precisa melhorar a vontade de fazer certo. Não é isso que dizia. Agora a gente precisa melhorar isso. Não, é Sei que verdade. Pode aconteceu. escutar, porque assim, Muito bom. o candidato, uma campanha, pode
empresário aqui é Atenção, você é aposentado ou pensionista do INSS. Ligue agora mesmo para Titânio Assessoria 011 220 0070. Anote 011 220 0070. Pode. Titânio Assessoria vai fazer o seu cálculo da aposentadoria, pensão por morte, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ligue agora, agende uma visita. 011 2281 0070. Fazemos todos os cálculos para você não ser mais dinheiro. Ligue agora, 011 2281 0070. Mandamos $1.000 até você, mas ligue 011 2281 0070. Fazemos todos os cálculos de aposentadoria, requerimento de revisão. Ligue já para este número 011 2281 0070. Anote 011 2281 0070. Titânio Assessoria. Credibilidade e confiança. Você que é economista, não sabe? Na verdade, eu sou o Sandro Pessimões. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, estamos ao vivo com o programa Gente que Fala, que você aqui tem na um Rádio salário a mais Trianon, por a ano. M700. Você também sim, pode se nos você fizer essa acompanhar pela conta, Rádio é. Universal de Santos, a M810, pela nossa fanpage. Anote aí, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos todos em reprise na AltV, www.altv.com.br e na TV Guarulhos às 11h30 da noite. Gente que Fala. O debate Não, de rua, sim. na justiça eleitoral, é só... Você está ouvindo a 336 dias. Por isso que eu queria que depois desse. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, a M740 São Paulo, Rádio Universal, a M810 Santos. Estamos aqui direto do estúdio da Rádio Trianon pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, também pela AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto na AltV quanto na TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, e reforço aqui, nós iniciamos uma parceria com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos e também com o movimento Voto Consciente, iniciando esta parceria para que a gente possa discutir muito mais este assunto. Conosco hoje, Dr. Antônio Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, doutora Rosângela Torresan, que é vice-diretora do movimento Voto Consciente, doutora Karina Cufa, que é advogado e presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral, o empresário Elísio Peixoto, que é dirigente do movimento Voto Consciente São Paulo, São Caetano do Sul. Essa divisa, assim, proporciona uma imensidão. O interessante, Zé Roberto, é que nós trabalhamos educação política no Grande ABC, nas 7 cidades, né? Não só em São Caetano. Nós estamos localizados geograficamente em São Caetano. Nós trabalhamos Santo André, São Bernardo, Diadema, Rio Grande da Serra, Mauá e Ribeirão Pires. Então é uma região com 2.700.000 habitantes, onde o voto consciente também está presente. Muito mais do que várias capitais brasileiras. Sim, sim. Uma concentração populacional acima de o oitavo PIB brasileiro. Aliás, São Caetano do Sul, eu tenho um amigo lá que está dirigindo uma organização muito boa que nós participamos em São Paulo, que é o Mário Com, né? Mário Com, Sim, o Observatório. Observatório Social, que é também um movimento que quer acabar com a corrupção. Exato. E nós estamos apoiando. A finalidade Nós do estamos movimento é Observatório Social, é controle de contas, Isso. né? Sobretudo gastos. Né? Licitações. Eu ainda não vi atividades dele em São Caetano, eu sei que existe. Um dos secretários, que é meu amigo também, que é Camilo. o Francisco Suelto, né? Sim. O Francisco, que Eu sei também que eles está lançaram apoiando agora uma ele. carta da É, transparência, uma carta que todos os prefeitos vão assinar, se compromissando aí com condutas de transparência das próximas gestões, né? O Observatório Social é uma importantíssima entidade que tem Trabalha todo o as nosso contas. respeito, a nossa admiração. Doutor Tutílio, Jaime do Jardim Bonfilholi, nosso indefectível Jaime, ele pergunta a sua posição sobre políticos que abandonam o cargo
para ocupar cargos no executivo. Acompanha o abandona o legislativo para exercer função no executivo. Olha, Jaime, obrigado pela pergunta, sempre você participando, mas o problema é seríssimo, né? Que quando você está no legislativo e você passa para o executivo, você já tem todo um conhecimento e tem até alguma legislação a respeito disso, em que você tem que ter um determinado tempo. Na hora em que você sai do legislativo, você não pode assumir uma empresa, por exemplo, né? Mas não é isso que ele está falando. Ele está dizendo do executivo. Está perguntando de Por pessoas exemplo, que são eleitas deputado federal e sai, deixa o cargo, coloca o suplente e vai ser secretário no Estado. Eu acho que deveria ser... Imagino que seja isso, Jaime. Deveria ser proibido. Terminar o mandato. Eu acho que o mandato é mandato, ele deveria ter um mandato de 4 anos, tem que cumprir esse mandato de 4 anos. Então, o que suplente do Serra, que, na verdade, é uma luta para ser suplente do Serra. Eles colocam um suplente que não tem votação nenhuma, que ninguém conhece, aí depois ele passa para o executivo e o suplente assume. Agora é o Zé Aníbal, mas é uma disputa para ser suplente. Mas isso está cheio por aí a todo instante. Estou citando o Serra porque é o exemplo mais de sempre. Não, né? Pedro Piva foi senador durante 7 anos. Exato. Sim. Sim, e nós temos um problema nisso. Pedro Piva, ele se candidatou para um cargo, né? Tem que cumprir esse cargo, né? Tem que cumprir esse cargo. Rosângela, Carlos de Pinheiros, como serão sustentadas as campanhas se neste ano estão proibidas as doações de empresa? Aí o assunto já foi discutido. Falamos bastante, mas como uma campanha ela tem que se sustentar, e essa é uma dica até que a gente está, nós do Movimento Voto Consciente, as pessoas nos perguntam, onde encontrar a informação do candidato? Faça um blog, você é um candidato, faça o seu blog, coloque ali o seu perfil, né, o que você já fez, qual a sua formação, por que você está candidato, né? E o cidadão também vai buscar, ele põe no Google o seu nome e vai saber essas informações de uma maneira fácil, simples e que chegue essa informação a todos. Todo mundo tem acesso à internet hoje. Os candidatos já têm site. Têm site. Sim, todos têm. Então, assim, este é o caminho. Vamos nos modernizar, a tecnologia está aí para ajudar a todos. Acho que as campanhas poderão ser mais baratas, né? O cidadão vai ter que tomar a iniciativa de buscar essa informação e o que é certo. O bom está aproximando o candidato do eleitor. Porque essa falta de dinheiro nas campanhas eleitorais faz com que o candidato saia às ruas. Eu acho bom. Ele tem que apertar a campainha do sair às ruas, ele precisa de dinheiro. Não, mas ele pode caminhar. Então, o que nós estamos vendo são candidatos a vereadores caminhando nas ruas. A minha cidade, por exemplo, São Caetano do Sul, ela é pequena, mas não muda a realidade do território brasileiro. Eu vejo muitos candidatos hoje caminhando. Por isso que precisa chegar ao voto distrital. Outra, doutor Elísio, André da Vila Prudente, o Tiririca não representa nenhum segmento da população ou o Brasil é formado por gente alfabetizada com nível superior? Não entendi bem aqui. Mas... Eu acho que o que ele quis dizer é o que a doutora Karina Cufa exemplificou no início ao debater essa questão do voto proporcional, onde uma dízima de percentual de deputados eleitos foram eleitos com votos próprios. Os demais foram eleitos com votos, né, na rasteira de outros candidatos. Eu lembro que... Coerência, o Tiririca foi eleito com voto próprio. Sim, no caso do Tiririca, sim, mas a questão é que ele elegeu 12, 9 ou 12. Já existem pesquisas com os eleitores do Tiririca. Realmente, ele elegeu muita gente. Ele teve um partido, ele foi escolhido por um partido porque ele vinha fazer essa brincadeira. E o voto do Tiririca, do cidadão que votou no Tiririca, quis fazer um voto de protesto. Não tem voto de protesto no Brasil. Tem voto de ironia. De ironia. Ironia, o Cacareco mostrou. Exato. Né? Só você é do tempo do Cacareco. Ele é esse voto. Eu não quis mostrar Só nós somos a idade. do tempo Mas do Cacareco. a verdade é que é um cidadão indignado e que está mostrando que tanto faz, que não faz diferença nenhuma
colocar lá alguém sem competência para aquela função, porque um legislador, você não tem um problema médico e vai procurar um advogado, certo? Se você tem um problema médico, você busca informação com um médico. Se você tem um problema de saúde, é com o médico que você busca essa informação. Se você tem um problema na área, né, de informação, na área jurídica, você vai procurar um advogado. Assim é também uma função pública. O legislador exige uma especialização e uma experiência nessa questão das leis. Eu acho que não é votar de forma consciente o voto, como o Zé Copé falou, o voto de ironia ou o voto de protesto. Não é um voto consciente. Mas tem um detalhe. O Tiririca fez um mandato, que eu saiba, razoavelmente bom. Eu tenho informações que não todas as sessões ele apareceu. Desculpe, eu não acho que comparecer às sessões ele já vote. Ele mudou uma assessoria, apresentou projetos de lei. Doutora Elise, é a primeira vez que eu ouço isso. Não pode repetir sobre o mandato do Tiririca? Comparando com os demais congressistas brasileiros, demais deputados, o Tiririca, pelo menos eu não vi o Tiririca na Lava Jato. Eu não vi o Tiririca em sistemas enquadrado no Ministério Público. Não, mas o que ele apresentou, qual o projeto que ele apresentou? Eu não sei se não, porque eu não votei no Tiririca e não acompanhei o mandato dele. Agora, como observador o fato político, de estar só presente não diz que... Eu acho que se a gente for elitizar, né, essa questão de quem pode ser candidato, olha, para ser candidato tem que ter formação... nível superior, alguma coisa assim. Experiência. Eu acho que a gente vai acabar com a democracia. A democracia, qualquer um pode ser candidato, desde que saiba desde que seja cidadão. Né? Então, eu tenho as regras que estão na Constituição. Então, a gente não pode tentar criar critérios. A partir do momento que ele é eleito, que foi o caso do Tiririca, ele tentou se inteirar do mandato, ele criou uma assessoria qualificada para estar prestando serviço, apresentando projetos de leis. Então ele fez o trabalho dele. Todo parlamentar tem uma assessoria qualificada. Mas a gente tem verba para isso. Nós queremos diferente de um deputado que fica lá 4 anos, não apresenta um projeto de lei, não mas o voto consciente se envolve com Lava Jato. Que o candidato se comprometa com o seu partido, a filosofia do seu partido, e que ele apresente discussões. Inclusive, não no parlamento, não precisa fazer mais leis, mas ele pode, inclusive, melhorar o próprio partido. Tem que melhorar. Ele tem que melhorar, sim, a discussão pública dos problemas. Nós queremos partidos no Brasil mais dos nossos 36 a serem aprovados. Não, doutora Karina Daniela da Moca, será que o nosso Congresso estava bêbado quando aprovou a lei da ficha limpa? É a referência ao que o ministro disse, que era a lei, não é o termo que ele usou, embriagado, alguma coisa assim. Eu acredito que foi, com todo respeito ao ministro Gilmar, eu acho que ele foi um pouco infeliz nessa colocação dele, e não foi até uma indireta para o Congresso, mas foi para participantes do movimento que não é muito... favorável, né? Ele não... O movimento de combate à corrupção eleitoral, Gilmar Mendes não é favorável. Não. Olha só, isso é um absurdo. Como um juiz... Então, eu acho assim, foi uma colocação infeliz. Supremo. Eu sempre, quando eu vou dar palestra, falar sobre a lei da ficha limpa, eu acho que a lei da ficha limpa tem sim as suas deficiências, tanto para o bem quanto para o mal. Ela criou algumas aberturas para liberar alguns candidatos, acredito piamente que foi por uma deficiência técnica e não foi a intenção de quem redigiu aquela legislação, como também, como a gente estava falando da questão das contas, tudo, trouxe algumas coisas inconstitucionais que ia acabar dando no que deu. A lei ficha limpa é possível naquele momento, ela pode mudar e melhorar. Ela tem uma deficiência sim. Agora, falar que foi criada por bêbados, eu acho que chega a ser uma ofensa, inclusive, para todo esse movimento de combate à corrupção, esse trabalho que está sendo feito para tentar melhorar um pouco o país, né? Então eu acho que o ministro Gilmar, com todo respeito, ele foi um pouco... Eu acho que o ministro Gilmar Mendes, desculpe, ele desrespeitou todo o respeito a ele, mas ele desrespeitou o povo, porque o povo estava favoravelmente 2.600.000 assinaturas, e desrespeitou os advogados que apresentaram esse projeto. Eu faço parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, Zé Copé. Eu faço parte, sou integrante do MCCE. E com todo respeito ao juiz Marlon Reis, um dos idealizadores
o advogado Luciano Santos e outros grandes amigos que lutaram para obter aí, iniciar 1.600.000 coletas de assinatura para criar a Lei Ficha Limpa. A Ficha Limpa tem que ser respeitada. Até Brasília, a Ficha Limpa, só para concluir, Zancopé, com todos os eventuais defeitos, lacunas, imperfeições que a Lei Ficha Limpa tenha, a Lei Ficha Limpa deve ser respeitada. Aliás, o ministro Barroso, porque não dá mais para aceitar. O ministro Barroso disse que a lei é sóbria. Sim. O Eduardo da Moca diz: nos tempos do Cacareco, o voto de protesto era um animal que não podia ser empossado, como no caso do Tiririca. O Eduardo, eu lembro aqui que o Birubiru, que foi vereador, ele teve mais votos quando não foi candidato do que quando foi candidato. Então, e depois não se reelegeu. Esse tipo de voto, assim, por exemplo, eu acompanho o Poder Legislativo há 30 anos e a gente, sistematicamente, nós temos esse tipo de voto. Por exemplo... Eu só faço a referência quando dizem voto de protesto. Eu acho que no Brasil não existe voto de protesto. Eles protestam, voto de ironia, eles não protestam nem contra o aumento do ingresso no campo de futebol. Reclamam, mas compram. Então, eu acho que é um voto de ironia. Mas eu quero dizer assim, que não se trata, eu quero fazer aqui uma ressalva, quando nós do Movimento Voto Consciente dizemos assim, voto consciente é um voto com informação, com responsabilidade, você escolhendo o candidato e se ele tem competência para a função que se candidata. Justamente o que eu estava explicando, e não é para elitizar, não quero doutorado nem mestrado para candidato, não participo dessa questão, mas tem que ter experiência sim, para a função de legislador, porque não dá para você não conseguir ler uma lei. E eu já vi isso acontecer. E para prefeito também, ele tem que ser um executivo, ele tem que ser uma pessoa capaz de uma gestão pública, de pensar num orçamento. As complexas questões administrativas requerem o nível educacional. Exato. Então eu quero aqui fazer uma ressalva, porque eu acompanho, por exemplo, nessa legislatura que nós, o Movimento Voto Consciente, Antônio que nos apoia e fazemos essa parceria, né, para que os nossos representantes tenham qualidade, faz diferença num parlamento. Porque uma pessoa que tem a capacidade de discutir profundamente uma lei, ela vai melhorar essa lei. Não precisa ser dela a lei. Pode ser de um amigo, de um colega, do outro partido, inclusive. Não só o nível de propositura, mas a qualidade da atuação parlamentar. A qualidade da atuação. Por exemplo, eu vou aqui citar um nome. Nós tivemos o Baratão eleito da comunidade de Paraisópolis, uma pessoa bárbara que eu conheci pessoalmente, acompanhei 4 anos do mandato dele. Mas me desculpa, ele perguntava para o assessor. A opinião dele era a opinião do assessor. Então, assim, você não elege alguém para discutir publicamente a opinião do outro. Mas aí, Rosângela, o que eu acho? Só para fazer um parênteses. Eu acho que a gente tem que trabalhar o eleitor. A gente não pode, assim, esse não pode ser candidato porque ele não tem experiência, porque ele não tem escolaridade. A gente tem que trabalhar o eleitor. Sim, eu, por exemplo, quando eu vou votar, trabalhando. Eu pesquiso o currículo, eu vejo o que a pessoa já fez, onde ela já trabalhou. Se ela tem ficha limpa. A experiência anterior, exato. A gente eu faço isso individualmente. Agora, brecar isso, que a pessoa peça o registro de candidatura, eu acho que o Tiririca pode... Esse outro pode, todos podem e devem estar todo lá. Todo cidadão tem direito. A nossa campanha é com o eleitor, como disse o... Olha, a nossa campanha é com a educação política do eleitor. A campanha está às portas. O horário eleitoral começa sexta-feira e hoje nós teremos o primeiro debate entre candidatos a prefeitos na cidade de São Paulo e já há discussões porque Luísa Erundina ela não pode participar porque a lei eleitoral nem o só Levi permite Fidelis, nem o Levi Fidelis não está fazendo nada, ele está preocupado com o aerotrem, mas ele entrou inclusive em ação e eu subscrevi. O Ricardo Young e a Luísa Erundina também entraram com ação, mas não aconteceu nada. Eu sou subscritora da ação do Levi Fidelis. Não aconteceu nada porque os candidatos que participarão, Celso Russomano, Fernando Haddad, João Dória, Major Olímpio e Marta Suplicy, não querem mais pessoas na bancada.
Exato. Porque se eles autorizassem, ela poderia participar. Vou explicar como funciona Então, isso. a autorização. Eles foram, se houver a permissão dos que participam, Exatamente. outros poderão estar presentes. A lei mudou da seguinte forma. Antes, para você participar de debate, bastava ter representação no Congresso. Ou no Senado, ou na Câmara de Deputados. A lei agora falou que o critério é 9 deputados federais. Isso acabou destruindo todos os pequenos. Em que se baseia esse número? Então, eu fiz um levantamento, sabia? Eu fiz um levantamento. Dos pequenos, todos estão fora, exceto o PCdoB, que tem 10. É o único que é atendido pelos critérios de 9, acima de 9. Então, o único que tem 10 é o PCdoB. Acima dele tem 20, 30, 40 e já aumenta o número. Então, assim, o único isso pequeno era a chamada lei de barreira PCdoB. que não. Exato, o Supremo já julgou isso. Vai ter um julgamento agora. Eu estou indo para Brasília, inclusive, acompanhar na quarta-feira. De algumas ADIs que tratam do tema. Inclusive, tem uma ADI também do Levi Fidelix tratando do tema. Ele entrou aqui com. Nós entramos com uma representação. Para tentar, em caso concreto, aplicar a inconstitucionalidade disso, mas infelizmente na primeira instância, na primeira zona, a gente não conseguiu eliminar. Mas o que acontece? Eles não vão participar. Hoje vai ter um debate na Band e não vão participar. Mas parece, eu estava ouvindo quando vinha para cá, que a Erundina ainda está pleiteando junto a Sim, ela entrou com a mesma ação. E ainda e fez um pedido de reconsideração. Que hoje ela participe. Fez um pedido de reconsideração. É possível. Eu observo que as campanhas em várias cidades ainda não começaram, devido à falta de recursos de campanha. Eu acredito que só deva começar efetivamente nas ruas o barulho após 7 de setembro, após o feriado. Com tanta desinformação, ninguém quer se arriscar, porque o prêmio é a inelegibilidade. Se alguém se arrisca a começar uma campanha fora do prazo... Eu não me refiro fora do prazo. Eu me refiro... mas a incerteza é tanta. Eu entendo o que o senhor está falando e estou acrescentando a informação. De amigos que são candidatos não começam a campanha antes com medo de se tornar inelegível. Baseado em quê? Este é o detalhe. Baseado em quê? O prazo que começa a eleição na TV... Ou o prazo... Não, o que começa é dia 16, já começou, sim, mas foi dia 16 de agosto, a campanha já está... Perfeito. Mas você entendeu a complicação dos candidatos? Na TV, sim. Mas essa questão do debate, eu acho que ela é completamente constitucional, porque você cria uma cláusula de barreira, né? Por exemplo, a Luísa Erundina, ela foi prefeita de São Paulo, né? Como não participar? E nas pesquisas está até bem, né? Exatamente. Doutora Karina Kuff, a senhora que é presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Doutora Rosângela Torresan, vice-diretora do Movimento Voto Consciente, da mesma forma, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada e comecemos então a busca de informação para as nossas escolhas, todos nós cidadãos. Estamos aí daqui a um mês com eleições e o nosso compromisso de votar. Você é responsável direto pela essa parceria que nós iniciamos hoje, Gente que Fala, Movimento Voto Consciente e Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Muito obrigada. Agradeço. O empresário Elísio Peixoto, muito bom tirá-lo de São Caetano para participar do nosso Gente que Fala. Obrigado, a honra é toda nossa, Copé. Parabéns pela condução do programa Gente que Fala. E compartilhar nessa mesa de honra com tantas cabeças pensantes, com um conteúdo tão interessante. Obrigado e só deixo um recado final da importância da renovação política no próximo pleito. Valorize seu voto, vote de forma consciente nas próximas eleições. Doutor Antônio Tutílio, da Confederação Nacional de Servidores Públicos, grato pelo nosso Gente que Fala com tua participação. Eu que agradeço e hoje eu estou mais feliz ainda porque com essa colocação sua, Zé Copé, e que essa grande participação, que hoje a gente tem até talvez uma pauta tão grande, mas nós ficamos no voto consciente porque é importante, a política é importante e essa parceria futura da Confederação e o voto consciente, tenho certeza que vai trazer muito benefício para o povo brasileiro, para que a gente realmente vote de uma forma tranquila, honesta, competente, para melhorar as condições do nosso país. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon,
Produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos. Até lá.